5 meses depois da retomada diplomática entre Cuba e Estados Unidos, o presidente da França visita a ilha e defende o fim do bloqueio comercial. François Hollande chegou na madrugada de hoje a Havana e começou cedo a cumprir uma extensa agenda. Se encontrou com o presidente Raul Castro, com empresários, estudantes e líderes religiosos. A viagem, a primeira em 55 anos, teve um caráter econômico. A França quer aumentar o comércio com a ilha, que no ano passado movimentou 180 milhões de euros. François Hollande defendeu o crescimento econômico de Cuba e o fim definitivo do embargo americano. Car je suis convaincu que si Cuba... As sanções à ilha começaram em 1962. Desde então já teve um prejuízo de 100 bilhões de dólares. Em dezembro, Estados Unidos e Cuba retomaram as relações diplomáticas. Washington diminuiu a burocracia das viagens de avião, autorizou a remessa de dólares entre parentes e a travessia de balsa entre os dois países. No fim de semana, o presidente Raul Castro esteve no Vaticano. Ele agradeceu pessoalmente ao Papa Francisco pela mediação nos diálogos com os Estados Unidos e brincou. Se o Papa continuar por esse caminho, cedo ou tarde eu vou começar a rezar novamente e retornar para a Igreja Católica. O pontífice deve visitar Cuba em setembro. Aí, essa abertura de Cuba é só econômica? Não, eles tinham que mais cedo ou mais tarde abrir. Se a China está fazendo o que faz, virou um sistema capitalista com um partido comunista, virou uma confusão geral isso. Eu acho que, em boa hora, né, fizeram esse entendimento. Agora, eu queria lembrar uma coisa interessante. Os franceses foram lá com objetivos econômicos. Os americanos já liberaram as balsas, vão também, mas também tem objetivo. Agora, quem foi o inteligente da Odebrecht que programou e planejou esse porto lá em Cuba, que vai ser o maior porto da região, que vai poder ser o desaguador de todas essas, e canalizador para ele, de todas essas tendências econômicas que procuram agora se aproveitar da posição estratégica de Cuba para poder entrar no mercado centro-americano e americano. Eu acho que estou torcendo para que tudo dê certo. O Vila, como é que vai ser essa relação entre o dinheiro do capitalismo e a liberdade da população? Eu acho que lembrar que o porto é cubano, hein? O Brasil deu dinheiro de graça para Cuba, para o Odebrecht, mas o porto... mas o porto... 20 anos de exploração, Vila. Mas lembrar que Vila, o porto 20 anos cubano, de exploração, isso nós que eu estou dizendo. E até hoje o empréstimo não foi esclarecido porque o Luciano Coutinho escondeu na gaveta, mas vai ter de revelar. Mas a garantia, o Odebrecht deu garantias, isso eu fui ver. Tá. O porto, o Odebrecht depois você recupera. 20 anos, o Odebrecht, eu estou dizendo, quem foi o cara astuto lá que viu esse negócio, cara? Astuto é daquela economia que é o fundo do poço. Vamos só lembrar o seguinte, ali é dar dinheiro para a ditadura. A questão que você falou da liberdade, isso que é essencial. A ditadura não moveu uma palha, continua prendendo, torturando. Da mesma forma, a repressão, não há liberdade de organização, manifestação, opinião, continua tudo a mesma coisa. Então, está se discutindo a questão econômica sem tocar na questão central. É a mais longa ditadura da história do mundo ocidental. Não há ditadura, essa ditadura que ele passou mais de meio século com a mesma família. Nós já tivemos ditaduras longas aqui na América Latina, República Dominicana com Trujillo, né? Foi lá 3 décadas, outras 2 décadas e assim por diante, mas nunca uma tão longa e tão trágica, tão violenta ao longo do tempo. E quando eu vejo o senhor Raul Castro fazer uma piada, um assassino que já matou milhares de pessoas, ele está pensando que ele vai o quê? Vai para o purgatório? Vai para o inferno, cara. O que você fez? Não vem, pensa que vai fazer acerto de contas. O que é isso? Ainda fala assim, se o Papa continuar assim, eu vou até voltar para a igreja. Alto lá, você é um assassino, cara. As tuas mãos são cheias de sangue. E última questão, em relação ao presidente francês, a França está lá não só por causa de Cuba, está por causa do Haiti, do Caribe, que historicamente a França, é bom lembrar que o Haiti foi colônia francesa, a primeira colônia independente na América Latina, em 1804, é o Haiti, né? Portanto, há toda uma vinculação com o Caribe que a França sempre teve, daí uma das razões de também visitar Cuba, né? O Fábio José aqui pelo Facebook, libertem os escravos cubanos. O Marcelo Carvalho aqui está fazendo uma pergunta, qual que é a chance de Cuba virar capitalista? Eu acho que não precisa. A China é capitalista? Claro que é. E tem o Partido Comunista? Tem liberdade de expressão na China? Tem imprensa livre? Não. Tem.
E eu não vejo aqui ninguém falando de China. Ninguém falando de China. Agora, eu vi um anticomunismo aqui, um negócio brutal. Quer dizer, o Papa se reúne com um assassino, confesso. O Obama se reúne com um assassino. O Hollande vai visitar um assassino. Meu Deus, Vila. Você gosta do regime cubano, então nós temos alguém que gosta de ditadura, repressão, violência. Não, você está elogiando o regime, eu estou criticando. Se você está falando a minha fala... Você não está criticando o regime, você está dizendo que o cidadão é um criminoso assassino. É um criminoso assassino, claro que é. As provas, fotos, filmagens. Só lembrar o seguinte, você lá, não pense que comparar Cuba à China é piada. Não tem nenhuma comparação. É comparar um abacaxi com um elefante, não há comparação alguma. O processo não chinês... são dois regimes comunistas? Não, o processo chinês é um outro processo histórico. Mas não é o Partido Comunista? A longa história da China... Não é Marx e Lenin que definem? Não tem nenhuma relação. Mas... o processo histórico chinês, o processo depois da Revolução Chinesa, a partir de 1949, tomada de Pequim, 1º de outubro, não tem nenhuma relação com o processo cubano. A estrutura da história chinesa, portanto, nós não podemos comparar uma coisa com outra. Cuba vai continuar sendo o que é. Agora, a grande questão é o seguinte, a abertura econômica, manutenção da ditadura. Eu quero, para mim, o fim da ditadura. Acho que qualquer pessoa que defende direitos humanos, liberdade em qualquer lugar do mundo, porque a democracia é valor universal, quer o fim da família Castro, e eu gostaria de ver o julgamento desses ditadores sanguinários. Pelo governo dos Estados Unidos. Não, pelo governo julgado cubano. Pelo governo dos Estados Unidos. Você está querendo pôr... É a velha questão do imperialismo, é um velho discurso para encobrir ditaduras. Eu quero que o povo cubano, democraticamente, julgue os assassinos da família Castro. Os dissidentes cubanos estão torcendo para que tudo dê certo. Os dissidentes que estão lá, não estão aqui como você xingando a ditadura. Não estou xingando. Eles estão lá. Você está elogiando a ditadura. Você gosta elogiando a ditadura. Mas como eu vivo num país democrático, sou um democrata por formação. Nunca tive militância em Partido Comunista. Nunca tive militância em Partido Comunista, enquanto outros tiveram. Outros tiveram militância convicta. Defendiam o Partido Comunista em albanesa até. Essas pessoas hoje são anticomunistas. Anticomunismo hoje anticomunistas, bom ser. É muito então, deixa claro isso. Eu defendo esse acordo, acho que é bom para os Estados Unidos, é bom para Cuba, pode levar Cuba a um processo de abertura, e acho que isso é o que nós queremos. Claro, eu também.